Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 15 de maio. Começando aí mais um vídeo de fechamento de mercado com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aí para comentar de Bovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, dólar que estava na mínima até o momento aí, são 5,1 neste momento. E também falar aí sobre as recomendações de swing trade e os ativos que foram solicitados na sexta-feira, no fechamento de sexta-feira, através dos comentários dos vídeos. Como foi sexta, sempre tem aí menos comentários, menos likes e menos pedidos. Então, tenho pouquíssimos pedidos aqui no dia de hoje. Então, muito provavelmente, essa análise de fechamento vai ser um pouquinho mais curta aí, tá legal? Vou rodar a vinheta, você aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal e também nos comentários, aproveita, lota aí de pedidos. Tendo liquidez, um bom gráfico aí para a gente analisar, provavelmente amanhã estará sendo analisado na análise de fechamento, tá bom? Então, vou rodar a vinheta, você aproveita esse tempinho aí que eu mencionei. Bora lá então, pessoal. Deixa eu colocar aqui Ibovespa maior na tela, fechando no dia de hoje com 0,57% de alta. Como a gente tinha comentado ali na quarta-feira, quando reverteu aqui esse topo que vinha sendo apresentado, né, no mesmo candle reverteu esse topo, a expectativa era de ter pelo menos aí mais duas superações de máximas, confirmado então essas duas superações de máximas. Isso quer dizer que já vai começar a corrigir aqui a partir de amanhã? Não necessariamente, tá? Mas o que a gente esperava de fato aconteceu, um fechamento bom que demonstra força na ponta compradora. Por quê? É um fechamento que fecha acima da máxima anterior e, claro, óbvio, a gente teve a aspiração da máxima do pregão anterior também. Seguimos aí, por enquanto, caminhando em direção a essa região de resistência, ali na faixa dos 109.940 pontos. Pode ser testado aí amanhã e deixar uma sombra aqui, uma estrela cadente, um homem enforcado não, perdão, uma estrela cadente, um martelo invertido aqui, enfim, depois desse longo movimento de alta, é possível sim que a gente tenha algum processo de correção na sequência, tá? O que seria natural aí depois de ter retomado aqui a tendência de alta de maneira relevante, tá legal? Então, confirmado aí, possível movimento ainda em busca dessa região de resistência, mas com uma expectativa de correção aí nos próximos dias, tá bom? Mais uma vez, algo natural, é claro, se não vier assim com força na ponta vendedora, né? Se vier corrigindo bonitinho, fica interessante aí para possíveis compras nos papéis. Mini índice, no pregão de hoje aí, vindo para fechar com leve alta, 0,5%, aqui ainda não tivemos a reversão deste topo aqui, tá? Então não tivemos a superação da máxima dele. Gráfico de 60 minutos, a sessão de hoje abre num leve gap de alta, retorna a média para gerar sinalização de alta e já confirma novo pivô, o que reforça a expectativa de continuidade desse movimento. Lembrando, o diário está um pouquinho esticado, a gente está próximo da resistência. Então, olhando até para o gráfico de 60 minutos, esses topos e fundos descendentes não estão se distanciando muito, tá vendo? Muito próximo um do outro, o que já não apresenta tanta força assim na ponta compradora. Isso quer dizer que também vai começar a corrigir já, Kaique? Não necessariamente, mas são sinais que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente precisa ficar atento a essa perda de força aqui na ponta compradora. Olha a diferença, quando eu tinha força na ponta compradora e agora que eu não tenho muita força na ponta compradora. Os movimentos de alta a favor da tendência não são tão grandes quanto, não são maiores assim, tão grandes assim quanto os de correção. Olha o de correção aqui contra este movimento enorme anterior. Tá? Então, a gente precisa levar isso aqui em consideração. Então, o que seria importante? Ficar de olho. Perdeu 109.570, 109.500, girou sinal negativo aqui embaixo. É possível que a gente tenha alguma correção buscando níveis de preço mais abaixo também aí no mini índice. Então, ficar atento ao perder a média e um primeiro fundo ascendente aqui, tá legal? Falando do dólar agora. Na sessão de hoje, aí, o dólar vindo bater aí a mínima neste momento,
agora se recuperando levemente, 0,7% de queda, já confirmou o pivô de baixo aqui, opa, colocando o ajuste aqui ainda próximo, opa, já perdeu, ó. A mínima de hoje, 4.902 por enquanto, e a mínima aqui anterior, 4.902,5, Então, perdeu aqui, confirmou aí, tecnicamente falando, esse pivôzinho de baixa, expectativa de continuidade desse movimento, é possível que a gente tenha, então, o dólar. Qual o próximo nível de suporte em termos técnicos? 4.728, depois essa outra região de fundo mais abaixo, lá nos 4.692. Isso falando aí do gráfico semanal, tá bom, pessoal? Mas seria o próximo nível aí de suporte, os próximos níveis de suporte mais relevantes. Então, vai afundar de uma vez aqui também, Kaique? Não necessariamente. A gente pode ter aí correções no curto prazo, topos e fundos descendentes a favor dessa tendência de baixa, tá? Gráfico de 60 minutos. Já abriu aí no dia de hoje, dando uma pancada, tentou se recuperar, respeitou bem a região de resistência aqui de média, mais lateralização anterior, e devolveu. E foi pancadaça aqui 2 horas atrás. Expectativa de continuidade desse movimento, pessoal, mesmo que tente buscar a média novamente, gerou sinal negativo próximo dela, melhor ainda para uma relação risco-retorno. Foco na ponta vendedora após sinais negativos lá no gráfico de 10, 5 minutos, 15 minutos, enfim. Que seriam sinais negativos? Pivô de baixa, topo descendente, tá? Depois de uma lateralização, outra sequência de movimento de baixa, esses sinais. Falando agora do DI, no dia de hoje aí DI apresentando queda de 0,26%, foi lá testar novamente a região de resistência dos 11.765, que é a região da média, essa região de dois fundos anteriores, está respeitando bem, tenta se recuperar e não consegue. Então a expectativa continua sendo de um movimento de baixa. Lembrando que o próximo suporte é lá no mensal, primeiro essa abertura, depois essa outra região de fundo que a gente já vem mencionando aqui. Petrobras, no dia de hoje, aí, correção, 2,06% de queda, vindo para fechar próximo dos 25,66, sinal de perda de mínima do candle anterior aqui, o que representa uma sinalização de topo, que pode apresentar alguma correção. Considerando que tudo isso daqui foi um movimento de alta, e este processo aqui foi de correção, lembrando que era aquela correção do gráfico de 60 minutos, para quem não estava aí nos, sei lá quantos vídeos eu falei a respeito disso, mas foi um único movimento de alta pelo diário e aqui tivemos uma correção no intraday. Podemos ter aqui um processo de correção que abre possibilidade de compra nos próximos dias. Eu ficaria atento, inclusive, aí, se corrigir gerar sinal de alta. Pelo menos mais uns 2, 3 candles com máximas descendentes aqui para me abrir uma possibilidade aí de uma entrada com uma melhor relação risco-retorno na operação. Então, estou de olho em uma possível compra. Para quem estava dentro no swing trade, essa perda de mínima foi um sinalzinho de saída. Se amanhã perder de novo, estamos realmente no processo de correção, confirmado. Então, seria uma nova sinalização de saída, a perda dos R$ 25,40. Bom, ó, aí a gente vai ter resistência aqui nos 26,95, caso dê sequência no movimento de alta depois, e mais lá em cima, próximo dos R$ 30, sendo mais otimista. Vale 3, na sessão de hoje, aí, alta de 1,44%. Vale 3 ainda no processo de correção. Pode gerar nova oportunidade de venda aí amanhã, ao perder a mínima do pregão de hoje. Segue dentro de um movimento de baixa a favor da tendência de baixa. De curto prazo, de médio prazo, semanal, de médio prazo e longo prazo está dentro desse processo de indefinição, mas com viés mais negativo, de poder testar essa região de fundos anteriores. Então, para quem está de olho em alguma operação, essa perda de mínima seria um sinal de venda. Que mínima, Kaique? 68,92 é a mínima de hoje. Só tirar esse carinha que apareceu aqui do lado. Pronto. Opa. Então, para quem estava aí comprado em Vale, ou para quem de repente abriu uma compra, não sei por qual motivo aí, fica de olho. Uma perda de mínima aqui é outro sinal de saída. Limite máximo de saída aí para quem está comprado, 6671, que seria a confirmação do pivô aqui geral, tá bom? Agora, as recomendações de swing trade, começando pelas que foram encerradas hoje. Primeira delas, CPLE 6. A danada veio buscar meu stop no 768. Tinha aberto uma compra aqui nessa sinalização de fundo, em cima da média. Eu tinha o semanal me apoiando, tinha o mensal me apoiando, principalmente aqui, com essa região, com esse fundo que havia sido apresentado. Mas o papel resolveu corrigir, não deu sequência. Então, pulei fora aí no 768. Tive um prejuízo aí de 3, pegar no detalhe aqui para vocês.
Tive um prejuízo de 3,27% na operação, 3,27%, tá bom? E sobre o capital total foi menos 0,5%, tá? Menos 0,5% aqui. Então não perco mais do que isso numa operação, a não ser que tenha algum gap aí fugindo do meu stop. O 4 também estopou hoje, pessoal, olha só. Olha o que aconteceu aqui com a danada, né? O papel abriu e foi lá cair 12%. E agora fechando aí com 0,78% de queda, tá? Se recuperando. Meu alvo estava logo ali, nos 13,38. A gente tinha colocado o stop aí praticamente no zero, saí com 0,99% de ganho, dava 0,1 sobre o capital total, tá? Então, assim, quase que no zero, levamos alguma coisinha aí para casa, mas teria pego até meu stop loss aqui também, se eu não tivesse movimentado aí ele para próximo da entrada, tá? Então, infelizmente aqui, esse realmente foi uma violinada, mesmo que amanhã venha buscar o alvo, tá? Aqui só não saiu se alguém não tinha o stop posicionado realmente, tá? Por algum motivo aí. Então, tô de fora aí na azul, apesar da violinada, saímos aí com leve ganho, tá? Eu abri uma posição de venda em pomo 4, por quê? Tivemos uma sinalização de topo, primeiro fechamento abaixo da mínima do candle anterior, algo que não acontecia aí há um bom tempo, apesar de ter apresentado perdas de mínimas aqui em algum momento, não tivemos um fechamento abaixo da mínima anterior. Esse foi o primeiro, então já reforça aí esse viés levemente mais negativo. É uma operação contra a tendência. Estou tentando pegar um processo de correção próximo à média móvel. Semanal bem esticado, então caberia aqui também algum processo de correção. E o mensal chegou num nível importante de resistência, de topo anterior também. Então, temos vários sinais aí que podemos ter um processo de correção. E o primeiro deles foi apresentado aí pelo diário hoje, a região de resistência no mensal e o movimento mais esticado do semanal, tá legal? Então, estou vendido aqui em Pomo 4, mandei lá dentro do aplicativo do Evenvest. A taxa de aluguel desse papel é algo próximo de 2,5% ao ano, o que daria aí, dentro da operação, algo próximo aí de 0,069% ao dia, tá? Então, bem baixa aqui a taxa de aluguel deste papel, eu sempre levo isso em consideração. Para quem não assistiu, na última aula, terça-feira passada, que inclusive vai sair do ar amanhã, tá? Vai sair do ar amanhã essa aula. Deixa eu até colocar aqui. Para quem não assistiu, amanhã sai do ar essa aula que eu falei sobre venda descoberta. Então, se você quer aprender sobre venda descoberta, eu falei muita coisa boa lá na outra aula, tá? Então, vai olhar, tá aqui nesse canal. Amanhã a Duda vai tirar do ar, porque vamos ter uma nova aula, e essa outra nova aula fica mais uma semana e depois a gente tira ela também. Ou seja, se você não sabe venda descoberta, corre aqui no canal e vai assistir. É gratuito, tá? Eu não estou vendendo nada lá depois, é literalmente uma aula sobre venda descoberta, tá legal? Eu ensino o conceito e falo sobre pontos importantes desse tipo de operação, tá bom? Então corre lá. Voltando aqui. Então estou vendido aí em Pomo 4, tentando pegar aí um processo de correção. Abri compra em ODPV3, tá? Nesta superação de máxima aí basicamente, ficou levemente aí abaixo da minha entrada, tá? Eu entrei nos 11,30, se não me engano. É um papel que reverteu aqui esse processo de correção, gerou uma sinalização de fundo, perdão, no gráfico mensal. O semanal também gerou fundo lá embaixo e agora está no terceiro candle aqui, perdão, do movimento, já teve superação de máxima. A expectativa é que esse candle ainda tem algo mais para ser apresentado. Então, estou de olho. Minha resistência está longe aí. Tem essa aqui mais para trás, mas ela já foi ultrapassada. Tá? Então, a minha expectativa é que possa ir bem mais alto. E meu alvo não está lá em cima, está bem mais aqui embaixo. Tá? Então, estou de olho aí nessa operação. Estou de olho não, perdão. Estou posicionado na ponta compradora aqui em ODPV3. Continuo posicionado aí em Redditor. Papel hoje apresentou alta de 2,32%. Fechando aí novamente acima da minha entrada. Já bateu aí basicamente no 1 para 1. Estou buscando 1 para 1,5 aqui na relação risco-retorno. Vou ficar de olho aí se nos próximos pregões não alcança aí o meu alvo, tá? Provavelmente aí devo reposicionar o meu stop no ativo, dependendo de como tiver aí a pré-abertura do mercado amanhã. E sigo comprado aqui em YouTube 4, gente. Isso aqui tá uma... Nossa senhora, tá difícil de buscar os 27,47, hein? Hoje tivemos uma superação de máxima aqui do que no anterior, mínimas ainda ascendentes. Tá ainda corrigindo aqui. Se eu olhar para o intraday, ó,
tá dentro de um processo de correção aqui, bem lateral, né? Mas se comprado, meu stop tá bem apertadinho aí nos 26,60, tá? Então, de repente, aí voltar aqui para baixo, eu saio aí com um leve ganho na operação, tá bom? Sigo buscando ainda essa região aí dos 27,47. Então, essas são as operações de swing trade. Falando agora dos ativos que foram solicitados no fechamento de sexta-feira. Rente 3, 0,44% de queda no dia de hoje, perda da mínima do candle anterior, o que gera uma sinalização de topo, podendo aí acarretar uma correção para os próximos dias. Para quem está interessado em compra, o ideal é aguardar por essa correção e um sinal de alta aí sendo apresentado acima dos 59,10, melhor ainda se for apresentado acima da média, perdão, e tudo bem ainda se for apresentado acima dessa região de topo, no 58,15 mais ou menos ali, tá? Ainda tudo bem, mas preferencialmente, ó, seria bem bonito se fosse acima da média aqui, tá? Enfim, e mais uma perda de mínima aí, mais um sinal de saída para quem tiver comprado aí em swing trade. VEG3, no dia de hoje, aí, belo candle de alta, 1,88%, enfraquecendo essa sinalização de topo descendente, só reverte se superar a máxima deste topo, nos R$ 40,02. Portanto, para quem está comprado, stop bem definido nos 40,03, tá? 40,03. Se quiser descer aí para cima da máxima de hoje, é uma possibilidade também. A chance é grande já de superar essa máxima aqui amanhã. Vamos ver se vai reverter esse topinho aqui. Para quem está interessado em compra, mesmo se reverter, o stop vai ficar muito grande. Então, o ideal é aguardar, reverter, corrigir algum momento aqui e gerar uma sinalizaçãozinha mais interessante aí na sequência. Tá? Por enquanto, eu fico de fora. Eu prefiro aguardar aí, tá bom? Prefiro aguardar qualquer movimentação. BR Foods, na sessão de hoje, queda de 1,35%. O papel segue bem lateral aqui ainda, tá? Expectativa boa para os próximos pregões, se tiver algo nesse sentido aqui, ó. Corrige de maneira mais limpa, com máximas descendentes, segurando em cima da região dos 6,86, 6,90. Faria muito sentido aí uma compra, tentando pegar algo mais para cima. O mensal já abriu o sinal de fundo, o semanal aí já se sustenta acima da média móvel. Então, o ideal seria aí alguma correçãozinha aí para conseguir ter uma clareza na nossa entrada, mesmo que sejam apenas mais 2 quilos aí, mas algo nesse sentido para possibilitar aí a nossa entrada, tá? Então, estou focado mais em compra em BR Foods. Pose 3, no dia de hoje, queda de 3,78%, papel revertendo aqui. Olha só, quando eu falo de fraqueza aí na tendência de alta, os movimentos são maiores aqui do que no mini índice que eu estava comentando, mas é semelhante. O movimento de alta, o fundo, perdão, não se distancia do fundo anterior. O topo também não se distancia do topo anterior. Ou seja, fraqueza aí na ponta compradora. Tivemos aqui, basicamente, aí 3 pivôs de alta dentro de um único movimento de baixa. Olha só. Mais um sinal de fraqueza aqui também. E olha só, veio pancadaça, né? Aqui foi o sinal de saída, depois essa outra perda de mínima, depois essa, aí essa outra aqui, enfim. Aí hoje, mais uma perda de mínima. Ah, mas não, Kaique, só veio para fechar o gap. Com essa força aqui, tá, eu fico na dúvida aí se veio só para fechar esse gap, tá? Tá com uma cara aí que vem para perder tudo, tá? Os 5,69 principalmente. Então, se você tá comprado, pularia fora, tá? Sendo bem sincero, médio prazo, longo prazo aí também, olha só, mensal aí, foi lá testar a próxima média, respeitou, vai ter suporte só aqui embaixo, na região dos 5,55, então pula fora, tá? Não vai aumentar teu prejuízo nesse papel. E para entrar novamente aí na venda, tem que aguardar alguma correção, gerando esse sinalzinho de entrada. SNA 3, na sessão de hoje, alta de 1,88%, voltando a fechar acima da média móvel, gerando uma superação de máxima do que no anterior. Aqui ainda está meio duvidoso o cenário, pode ter repique aí até os 13,70, o semanal trabalhando abaixo da média móvel, enfim, não é um papel que me chama atenção aí para alguma compra, tá? Não é mesmo? Eu daria para compra somente acima dos 13,65, 13,70, ou seja, se realmente ultrapassar esse nível de resistência, que seria a média móvel aí do semanal, tá bom? E ainda assim teria resistência ali nos 14,11, que é essa região de gap anterior. Então tem que tomar bastante cuidado aqui com esse papel, tá? O mensal aí sem gerar nenhum sinal de entrada até o momento, tá? Então para quem está de olho aí no longo prazo, tem que aguardar uma aspiração de máxima aqui. Enfim, não é um papel que me chama muita atenção aqui ainda não, tá? Se tiver alguém comprado aí, stop nos 12,61. Açaí 3, na sessão de hoje, aí, alta de 1,47%,
E aqui, pessoal, o papel aí, depois de 2 candles fortes de alta, teve 1, 2, 3 candles de correção, hoje teve uma superaçãozinha de máxima aqui. O papel pode esboçar algum repique maior aí pelo semanal, tá? Inclusive, ó, o semanal já deixou aqui uma bela de uma perfuração na semana passada. Não tivemos ainda o sinal de alta sendo apresentado, que seria a superação da máxima da semana anterior. Mas é possível que a gente tenha esse sinal sendo apresentado ainda essa semana. E aí poderia ter aquele repique que eu mencionei, até os 13,80, 13,90 aí, sendo mais otimista, até a região ali dos 14,20, 14,30, tá? O movimento foi forte anterior, então seria natural que tivesse algum repique, tá? Então, se por acaso tiver alguém comprado aí, eu deixaria o stop curtinho. Como é contra a tendência, forte, inclusive, 11,40 seria um stop aí, tá? Não ficaria muito, não. Se vier para baixo aqui dessa região, eu já pularia fora aí, tá legal? BBSC3, galera, que pancadaça. Eu tava namorando uma entrada aqui no papel, teve a perda da mínima aqui do candle anterior, gerando sinalização de topo descendente, mas eu não peguei. Não peguei, fiquei só namorando, só namorando. E olha só, teria acho que pago até um 2 para 1 aqui, inclusive. Vamos dar uma olhada. Nossa, ó, teria hoje mesmo já. A entrada seria hoje e o 2 para 1 já seria hoje mesmo, tá? Seria um day trade aqui no papel. Nossa, foi forte. Foi forte mesmo, hein? Que pancada, meus amigos. E assim, o mensal tá dentro do processo de correção, né? Tá dentro do processo de correção. Eu acho que enquanto eu ainda fazia live, se não me engano, eu já tinha comentado sobre esse papel, quando ele gerou esse sinal de topo aqui, que poderia vir buscar ainda a região dos 30. E é o caminho mais provável aí, tá? Então, para quem está comprado até de longo prazo, saiba que existe a expectativa de buscar esse nível de preço. Médio prazo também, olha, quase confirmando um pivôzinho de baixa aqui, tá legal? Então, pode sim vir buscar aí 30, 29, 30, enfim. O diário deu uma pancadaça aqui, difícil vender agora, né? Olha o tamanho do seu stop, não faz sentido tecnicamente. Vai ter que aguardar aí ou alguma tentativa de correção com pivô de baixa, ou espera furar, volta para testar e gera topo descendente, mas tem que aguardar aí, tá bom? Não adianta querer vender aí agora que deu esse baita candle de baixa aí. E por fim, BBDC4. Se você chegou até aqui e não deixou o seu joinha nesse vídeo, clica no seu joinha aí na sua tela. É de graça, é só clicou, ajudou a gente aqui, tá bom? BBDC4, na sessão de hoje, aí alta de 1,55%, estava para fechar na máxima, mas cedeu um pouquinho, tá? O papel chegou em níveis importantes de preço, pessoal. Mensal, chegou lá na média móvel, tá? Primeiro ponto. Semanal, também está testando a de maior periodicidade e nessa região de fundo anterior também, são níveis de resistência. E esticou bem o movimento. Então, tomem cuidado, vai ajustando aí o stop a cada nova mínima ascendente para quem está posicionado na compra de swing trade. A partir de amanhã, o stop já tem que estar nos 15,41. Porque esse PD mínimo aqui pode corrigir não só pelo diário, mas também pelo semanal lá. E aí, poxa, vai devolver aí boa parte do lucro. Então, põe no bolso, toma cuidado. Isso quer dizer que não vai esticar mais, Kaique? Pode esticar sim, tá? Mas a gente já entrou em zona de resistência, nível de preço importante. Então, precisa sim ir ajustando. Para quem está acompanhando o swing trade aí que eu estou fazendo, tá vendo aí essa mudança. Eu estou alterando muito mais os meus stops, estou reposicionando muito mais rápido eles, porque eu estou chegando próximo de níveis importantes de preço, seja de resistência ou de suporte, enfim. Estou analisando também o mercado, estou vendo se ele vai voltar para um movimento de alta, ou se ele está chegando no nível que pode corrigir. Então, estou olhando para tudo isso, e aí eu vou minimizando o meu risco na operação. Então, ou até mesmo guardando mais o meu lucro na operação. Portanto, para quem está comprado aí em BBDC4, vai ajustando aí, vai apertando esse stop, seja de proteção de lucro ou até mesmo aí um stopzinho tentando proteger capital, tá bom? No demais, é isso, meus amigos. Eu agradeço aí pela atenção de todos vocês. Fica aqui meu grande abraço. Desejo a todos uma excelente semana. Lembrando, amanhã e quarta-feira não teremos ali a live com o Dalton. Ele estará em São Paulo realizando aquele evento presencial junto ao projeto Trader Blue da Blue 3 Investimentos, tá bom? É um projeto aí que a gente tem uma parceria e eles convidaram o Dalton para poder participar. Então, a sala ao vivo será presencial, tá? Com 30 pessoas, se não me engano. E lá vai ter um happy hour, eles vão visitar a XP, enfim,
Foi um formulário que rodou e, enfim, quem deu presença, confirmou realmente, vai passar ali 2 dias com o Dalton, perdão, com o Dalton em São Paulo, operando ali com ele, tá legal? Fica meu grande abraço mais uma vez. A gente se vê amanhã. A sala do Lucas permanece a partir das 9h45 e eu volto com vocês mais tarde na análise de fechamento. Até mais, um grande abraço. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui embaixo. Fica à vontade. Tamo junto. Um abraço, pessoal.